contato estabelecido novamente com a capital federal. A gente conversa agora com o Rafael Procópio, que tem mais informações para a gente sobre o início das discussões no Tribunal Superior Eleitoral sobre as regras que vão ditar as eleições deste ano, que ocorrem em outubro. Escolheremos prefeitos e vereadores e existe toda uma discussão, principalmente em cima do uso da inteligência artificial nesse período eleitoral. Rafael conta mais pra gente, porque hoje começa essa definição das regras, não é isso, Rafael? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Frumento. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A partir das 7 horas da noite, 7h30, teremos lá no prédio do Tribunal Superior Eleitoral, aqui em Brasília, o começo oficial dessas discussões sobre a regulamentação, sobre as regras que vão ditar o certame eleitoral previsto aí para outubro deste ano. Primeiro turno, dia 6 de outubro, segundo turno no dia 27, em todos os estados, exceto aqui na capital do país. São pelo menos 12 temas, 12 propostas aí de regulação em grandes grupos temáticos que devem ter um pouco mais de prioridade nesse momento de discussão. Só alguns desses que a gente pode citar: tem a questão da regulamentação para temas como propaganda eleitoral, preparação para a votação, uso de recursos do fundo eleitoral, prestação de contas dos candidatos e fiscalização dos recursos. E como você bem disse, Frumento, a questão da inteligência artificial, diferente de todas as outras eleições que a gente teve, vai ter um papel um pouco mais decisivo, mais fundamental nestas discussões. A gente até traz algumas falas, tanto desse ano de 2024, quanto do ano de 2023, do presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes, cobrando um esforço aí, tanto da Corte Eleitoral, quanto aqui, para quem nos acompanha aqui nas redes sociais da Band News FM, aqui no Congresso Nacional, um esforço para fazer uma regulamentação própria para a questão da inteligência artificial, para que, segundo palavras ditas várias vezes por Alexandre de Moraes, que esta ferramenta não seja usada para ludibriar o eleitor de qualquer tipo de forma. Outras regras que foram aplicadas na última eleição de 2022, como a proibição do transporte de armas e munições nas 24 horas anteriores e posteriores à votação, também serão discutidas. A gente lembra que esse julgamento vai ter relatoria da ministra Carmen Lúcia, que ela já vem discutindo esse assunto aí, desses pontos eleitorais desde janeiro, e ela será a próxima presidente do TSE, ela será presidente quando as eleições forem acontecer em outubro deste ano. As resoluções que já são analisadas pelos ministros passaram por audiências públicas, inclusive já conversamos com algumas pessoas que participaram dessas audiências, e elas foram propostas pela própria ministra Carmen Lúcia, e foram 945 sugestões feitas para o pleito eleitoral de 2024. A gente lembra que, segundo a Constituição, o TSE tem a competência de regulamentar e detalhar regras aplicáveis às eleições, ou seja, destacando aquilo que já está na lei eleitoral aprovada pelo Congresso. Por isso faz muito sentido essa fala do ministro Alexandre de Moraes em fazer esse esforço concentrado com o Congresso Nacional para uma regulação própria para as inteligências artificiais. São diversos programas, diversas ferramentas que exercem essa função aí que a gente convencionou a chamar de inteligência artificial. E só lembrando, exceto aqui no Distrito Federal, em outubro, no dia 6 e no dia 27, vão acontecer as eleições municipais em todo o nosso país. Obrigado, viu, Rafael, pelas suas informações. Como eu disse o Rafael, né, a gente precisa também da definição dessas regras o quanto antes, pelo menos 6 meses antes da eleição, para que elas estejam válidas justamente no dia 6 de outubro, que é o dia do primeiro turno da eleição. Cidades com menos de 200 mil eleitores decidem a parada logo no primeiro turno. Aquelas que têm mais de 200 mil eleitores, caso nenhum deles atinja 50% mais um dos votos, aí sim a gente vai para o segundo turno.